Desliga a música. Olá, meus amigos, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Gostaria que vocês pudessem depois confirmarem aí se todos estão conseguindo acesso, porque nós não somos muito sabedores em termos dessa tecnologia, né? E como estamos fazendo a transmissão de casa através de um aparelho celular, às vezes pode ocorrer algum imprevisto. Bom, muito bem. Estamos aqui mais uma vez para fazermos um estudo, hoje em parceria com a Casa Espírita Luiz de Gonzaga, e em período de pandemia, a impossibilidade de fazermos a palestra de forma presencial, temos que estar aqui desenvolvendo o trabalho através das redes sociais. E como não estamos diretamente dentro da Casa Espírita, alguns trabalhos dos trabalhadores da casa, algumas funções serão desenvolvidas por nós aqui que estamos à frente do estudo da noite. Então, para que possamos dar início ao estudo da noite, nós vamos fazer a prece de abertura. Queria colocar para os amigos que o procedimento que a gente deve ter em casa é o mesmo do grupo. No grupo nós teríamos, ao final do estudo, a água fluidificada, para que os amigos pudessem consumir. Então, um conselho que a gente dá é que os amigos possam colocar uma jarrinha, um copinho, uma tacinha de água, para que a gente possa pedir à espiritualidade, ao nosso amigo Jesus, que possa abençoar, possa fluidificar essa água. E vamos, então, à abertura dos trabalhos desta noite. Vamos lá? Deus, Pai de misericórdia, Senhor Jesus, amigo e companheiro. Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez reunido em vosso nome, e agradecemos, Senhor, essa oportunidade de podermos servir. Pedimos aqui, Senhor, a vossa orientação, pedimos aqui a vossa presença, a presença dos vossos mensageiros, dos mentores da Casa Luiz de Gonzaga, para que possamos, através desse momento de estudo, levarmos os vossos ensinamentos, os ensinamentos do vosso Evangelho, e que a vossa palavra possa aqui se fazer presente através da análise dos estudos referentes à doutrina espírita. Pedimos a vós, Senhor, que abençoe a todos que aqui, nesse momento, estão ligados, conectados a esse momento de estudo, que possa, Senhor Jesus, amparar a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estejam em necessidade nesse momento. Que esteja conosco, ó Pai, hoje e sempre, assim seja. Vamos lá. Bom, hoje nós trouxemos um estudo com base na obra Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel. E no momento de crise que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, onde o isolamento social é uma estratégia utilizada diante da inexistência ainda de uma vacina capaz de imunizar a sociedade como toda, essa estratégia, que é a única saída para evitar o aumento da contaminação, e a sobrecarga do sistema de saúde do país. Mas, por outro lado, esse isolamento ele traz uma série de consequências.
nós estamos vendo aí no aspecto econômico, problemas relacionados à questão do setor produtivo, estamos observando a falência de várias empresas, desemprego, né, em massa, e tudo isso acaba gerando uma maior apreensão, né, uma maior angústia por parte das pessoas que já temem a questão da doença, a questão do vírus, que se apresenta de forma bastante diversificada, né, com cada pessoa apresentando, desenvolvendo, né, sintomas diferenciados. E aí a gente precisa desse momento de reflexão, né, esse momento de proximidade com o Criador. Precisamos buscar, né, na mensagem do Cristo, no seu Evangelho, as orientações necessárias para que possamos nos fortalecer para passar por esse momento que estamos passando e poder transmitir, né, aqueles que dependem diretamente da gente, aqueles que estão ao nosso redor, um pouco mais de segurança para essa hora. Bom, nós colocamos como tema, né, os embaixadores do Cristo e, na realidade, iremos fazer um aprofundamento sobre esse tema ao final, né, do nosso estudo, porque, no fundo, o nosso papel, né, o papel de todos que estão preocupados com o próximo, né, que estão aí apreensivos com relação ao sofrimento, né, alheio, é o de se colocar a serviço de Jesus nessa hora, levando o atendimento, levando socorro, levando um certo suporte. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel, existe um capítulo lá que fala sobre auxílios do invisível, né? E eu trouxe esse estudo, eu achei muito interessante, porque é o seguinte, quando se fala sobre o invisível, né, nós estamos falando sobre a presença de espíritos, vamos colocar dessa forma, há uma visão muito clara por parte da maioria das pessoas que nós estamos falando só sobre doutrina espírita, né? O invisível, o espírito, doutrina espírita. E a gente vai perceber que, na realidade, eu diria que todos somos espíritas, independente de sermos católicos, de sermos protestantes, né, ou não. E aí você vai entender por quê. Porque essa crença no invisível, a busca, né, de orientação através desse invisível, se dá por intermédio de todas as outras religiões. Nós vamos buscar no Evangelho, né, de Atos, capítulo 12, versículo 10, uma passagem que retrata a prisão de Simão Pedro por Herodes. E nessa passagem do Evangelho mostra que Pedro, preso, ele foi socorrido, né, ele foi libertado por um anjo, né, amando de Deus, que pudesse colocá-lo em liberdade. E nessa passagem diz assim: depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Nessa passagem, nós temos duas reflexões a serem feitas, né? Essa passagem é de grande simbolismo, porque ela fala sobre a presença, né? A presença de um anjo, que nós podemos usar o termo anjo ou espírito, né? Quando a gente fala sobre invisível,
o invisível que se fez visível nesse momento, o anjo, né? Para nós é um espírito, para os católicos é um anjo, para os protestantes seria a manifestação do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que essa visão, essa ideia, né, do invisível, da relação com o invisível, de se crer no invisível, não é só nos espíritas, mas as outras religiões, né, que muitas vezes discriminam, né, ou descreem dessa visão espiritual que nós sempre discutimos, eles não têm a noção de que realmente essa presença espiritual, ela existe, só que tem outro nome, tem outra denominação dentro de suas crenças. E a gente vai perceber que, seja qual for a designação religiosa, essa crença no invisível, ela é uma marca do homem desde os primórdios do tempo. Nós vamos verificar, analisando, que a maioria das civilizações, né, ou grupamentos humanos, desde o período pré-histórico, ultrapassando, né, a antiguidade, todos os povos que trouxerem em algum momento marca, né, de religiosidade, de crença em alguma entidade, em alguma divindade, depositavam no invisível a sua confiança e a esperança numa vida melhor. E é o que acontece com a gente. O que nós fazemos, né? Nesse momento de preocupação, de medo, né? Diante do que pode ser inevitável, né? A gente olha o avanço, a estatística, né? As informações, às vezes até um pouco exageradas, da imprensa sobre o número de mortos, uma coisa, né, avassaladora, né? As informações a respeito da forma como a doença se manifesta, como o vírus às vezes tem um impacto na saúde, né, de algumas pessoas, levando as pessoas a estados graves, né, de internação em centro de terapia intensiva, intubação. Entramos em desespero e buscamos, né, nos comunicar através das nossas orações com esse invisível. Porque quando falamos de Deus, nós estamos falando dessa força maior, mas que se apresenta de forma invisível. Quando falamos de Jesus, por mais que tenhamos conhecimento, né, da sua história que viveu, mas hoje essa presença é uma presença também do invisível, é o Espírito, né, na realidade, que se encontra aqui presente, né, em todos os lugares. É diante dessa divindade que nós, né, nos colocamos aqui a pedir, a implorar, a clamar, né? E aí nós vamos ver que vários povos, né, os egípcios, já tinham as suas crenças com relação aos mortos, a crença de uma vida após a morte. Os indígenas, outros povos primitivos, né, outros povos da antiguidade, já cultuavam essas entidades. Então essa prática, esse costume, já é, na realidade, uma coisa corriqueira, né, dentro da humanidade. E aí nós vamos ver, né, os rituais de morte, como enterro pelos povos mais antigos, são comprovações da crença desses povos em espíritos protetores ou perturbadores. Estudos arqueológicos comprovam esta preocupação das diversas civilizações com o que é mágico, com o que é o invisível. Então, isso não é uma novidade. Só que aqui nesse estudo do Emmanuel, ele coloca para a gente, né, mostrando dois pontos a serem destacados. E aí, voltando ao ponto que nós colocamos aqui, né, para a Igreja Católica, por exemplo, o invisível, né, os espíritos, seriam santos e anjos, que são, na nossa visão, espíritos,
né, superiores, são pessoas que viveram entre nós e devido à sua dedicação aos mais necessitados, devido à renúncia, devido ao sacrifício, acabaram sendo santificados. Se não se encontram encarnados, se encontram desencarnados, são espíritos, né? E entre os espiritistas, né, como nós, o invisível é conhecido como guias protetores ou mentores espirituais, no meio católico, santos e anjos, e nos círculos protestantes nós vamos encontrá-los como manifestações do Espírito Santo. E aí a gente tem, né, o simbolismo do Espírito Santo na figura, né, de uma pomba branca, na visão dos protestantes evangélicos. Nós vamos ver mentores espirituais segundo a lógica da doutrina espírita. Muito bem. Só que, na realidade, essa passagem de Atos, em que fala sobre, né, a prisão de Pedro, a sua libertação por um anjo e, em um determinado momento, que ao colocá-lo em liberdade, esse anjo, ele desaparece. Então, o primeiro ponto a ser discutido aqui é a importância, na verdade, desse invisível, né, dessa espiritualidade que nós buscamos como ponto de sustentação diante dos nossos temores, né, buscamos como suporte para nossas vidas, não só diante das dificuldades, mas diante do nosso progresso, da nossa caminhada, buscamos essa presença, essa orientação. Isso é uma coisa comum, independente de que crença temos, sejamos espíritas, católicos, protestantes. Essa relação com o invisível, com essa espiritualidade, essa relação ela existe. O outro ponto que é abordado aqui, que vale uma certa reflexão, é quando ele fala que o anjo, ao libertar o Simão Pedro, ele desaparece, mostrando um outro lado dessa passagem, de que nós, na realidade, que mantemos essa relação, seja, né, com esse Espírito Santo, seja com os santos e anjos, seja com os espíritos protetores, né, e mentores, de que nós não podemos nos acomodar nessa relação. Porque tudo que precisamos, pedimos, obviamente oramos, né, é pelo emprego, é pela saúde, é pelo ensino, pelo estudo, pelos filhos. Quer dizer, em todos os momentos nós oramos e nós pedimos. Nada mais do que justo, normal, mas nós não podemos viver na dependência dessa espiritualidade, desse invisível. E o Emmanuel, ele nos coloca isso de uma forma muito clara, quando ele diz assim: os auxílios do invisível são incontestáveis, jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. E o crente que ele fala aí não é o cara que não seja católico, não. É o crente, é a pessoa que crê na verdade. Nós não podemos nos apoiarmos diretamente nessa relação sem que tenhamos uma atitude, né, uma participação direta. Porque, veja bem, quando nós reencarnamos, nós encarnamos com o propósito de progredir, com o propósito de reconciliarmos, né, com aqueles que de uma certa forma prejudicamos, buscando proteger aqueles que deixamos ao desabrigo, que prejudicamos de alguma forma. E é preciso que haja uma atitude da sua parte na forma de buscar, na forma de construir. O progresso é uma atitude individual.
nós temos o apoio desse lado invisível, dessa espiritualidade, desses santos, né, desse Espírito Santo, nós temos o apoio, porque nós precisamos dessa presença, né, desse suporte, mas nós precisamos agir por si só. Não podemos, a toda necessidade, orar para que Deus nos dê. Porque, na realidade, Deus nos capacitou, nos dotou, né, com a capacidade de raciocínio, com a inteligência, com o conhecimento, né, capaz de nos permitir os meios para tomarmos as decisões necessárias, né, naquilo que precisamos tomar diante dos nossos problemas. Então, nós não podemos, diante dos problemas, esperar sentar, orar, somente esperar que Deus resolva, que os santos resolvam. Então, a atenção, né, o alerta que o Emmanuel nos faz nesse estudo, né, dessa obra Caminho, Verdade e Vida, nesse capítulo, é que precisamos entender que temos que caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Então nós estamos aqui para aprender. Se nós estamos aqui para aprender, nós precisamos passar às vezes por essas dificuldades, por esses momentos que nós estamos vivendo. Muitas vezes os problemas surgem em decorrência dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa omissão, da nossa resistência em querer mudar, né? Às vezes nós não queremos mudar a nossa forma de pensar, nós não queremos mudar os nossos sentimentos, temos dificuldades para perdoar, nós sabemos que tudo isso é um grande problema para a nossa caminhada. Quando adoecemos, quando os problemas se avolumam, é porque nós estagnamos, nós paramos de crescer, nós paramos de caminhar, porque simplesmente estamos imobilizados pelas nossas atitudes. E aí é aquele momento em que eu tenho que olhar para os lados, refletir o que está acontecendo. Por que a coisa está acontecendo dessa forma? Né? Parar para se avaliar, né? Para se autoavaliar, para refletir o que eu estou fazendo, como eu estou agindo. Né? A gente precisa conhecer a si mesmo. Né? Isso é um provérbio grego. Nós vamos encontrar isso, né? O Sócrates falava por demais disso. Nós vamos ver que essa frase, né, conhece-te a ti mesmo, há uma necessidade de você conhecer a você mesmo para que você possa saber onde você precisa mudar. E aí, muitas vezes eu me encastelo na minha posição de não abrir mão do meu ponto de vista, das minhas ideias, e espero que Deus resolva o problema que está surgindo em função, né, da minha atitude. Porque esse é o ponto. Eu não mudo, eu não melhoro, eu não me transformo, eu não cresço. E à medida que nada disso acontece, os problemas surgem. Mas é muito mais cômodo para mim pedir a divindade, pedir ao invisível a resposta, a solução. Muitas vezes nós nos deparamos com a enfermidade, nós queremos a cura. É óbvio que nós queremos a cura. Mas em muitos casos, nós não, a enfermidade em si é necessária nesse processo de mudança que nós precisamos passar. E aí o que nós precisamos pedir a Deus é que Ele nos dê força para passar por esse momento. E não a solução, porque a solução, quem é que tem que buscar a solução? Sou eu que tenho que buscar a solução. Eu tenho que buscar caminho. Se o problema chegou dentro do meu lar, dificuldade financeira, o que eu faço? Eu vou sentar e chorar, ou eu vou sentar e vou esperar que Deus resolva o problema por mim? Não. Eu tenho que buscar saída, eu tenho que buscar alternativas, eu tenho que usar o intelecto, né? Eu tenho que pensar, ver qual seria a alternativa em um momento como esse. Então eu estou exercitando, né, esse conhecimento, eu estou
buscando aprender com a dificuldade que está sendo vivida. Então é nesse sentido que ele fala, força de vontade. É preciso que haja força de vontade no indivíduo e que a gente não se encoste somente no invisível, né? No divino, no santo, no anjo, no Espírito Santo, para solucionar o problema, que é um problema que só você pode buscar a solução. Bom, um outro ponto, né, que nós trouxemos hoje aqui para estudo é, numa análise do que nós estamos vivendo hoje, a obra A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é um livro bastante antigo, não tenho certeza se é 1940, 37, ou alguma coisa assim. E esse livro ele traz assim, uma análise sobre todo o processo de criação do nosso planeta, mostrando, por exemplo, como se deu esse processo e dando um destaque, mostrando a figura destacada de Jesus Cristo como o governador do nosso planeta. Para muitas crenças, outras religiões, a história de Jesus ele tem início a partir do seu nascimento, há 2020 anos atrás. Mas nós sabemos, a espiritualidade, várias obras, a própria decodificação por Kardec no século XIX, ela traz para a gente uma série de informações do mundo invisível de que todo o processo de construção desse planeta foi administrado por Jesus, que seria o governador, né, do nosso planeta. E durante todo o processo de construção a partir, né, da ação da própria natureza e a partir do início em que nós temos a presença dos primeiros seres humanos, nós temos a informação, né, de que foram trazidos para cá milhões, né, de degredados da constelação de Capela. E esses espíritos que não poderiam continuar nesse orbe, porque esse planeta dessa constelação estaria passando por um processo que hoje nós vemos a Terra passar, e talvez estamos entendendo o porquê de tudo isso, né? Nós estamos vendo aqui, a gente fala muito sobre transição planetária, mostrando que a Terra, que até então era um mundo, né, de provas e expiação, e agora estaria nesse processo de transição para um mundo de regeneração. Esse processo ocorreu, né, em Capela, nessa constelação, há milhões de anos atrás. Esse mundo havia evoluído e os espíritos que ali reencarnaram por muitos e muitos séculos e que não mudaram conduta, não melhoraram, não evoluíram, não cresceram, esses espíritos, eles estavam simplesmente proibidos de reencarnar naquele mundo e foram trazidos para o nosso planeta, que nesse momento iniciava o seu caminhar evolutivo e serviria para esses povos como um mundo ainda de prova e expiação. E por mais que esses indivíduos fossem indivíduos ainda comprometidos com o mal, resistentes a mudanças, né, eles apresentavam um grau evolutivo, né, um grau intelectual muito superior a daqueles povos nativos que foram criados, né, pelo Criador para dar origem, né, à humanidade aqui do nosso planeta. E durante
todo esse percurso, né, durante todos esses milhares de anos desse processo, o Cristo, ele esteve à frente, supervisionando, orientando. E quando nós analisamos o nosso planeta hoje, em pleno século XXI, quando vemos a tecnologia ao nosso redor, né, e temos aí o exemplo dessa tecnologia que nos permite, né, a comunicação à distância, que nos permite a proximidade, né, a nos aproximarmos mesmo estando distante, né, em tempo real, podendo estarmos aqui conversando, nos conectando, buscando informações. Então, hoje nós vemos toda essa evolução, todo o crescimento, toda a tecnologia ao nosso redor, nós observamos o quanto esse mundo, né, esse planeta evoluiu. E essa evolução, ela vai se dar, né, com a contribuição, com a contribuição de muitos que foram enviados para o nosso mundo com o propósito de contribuir de alguma forma para que esse processo ocorresse, né? Vejam bem, são o que nós chamamos de missionários. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos missionários. Todos foram inspirados em seu tempo pelo alto. Então, desde a chegada do primeiro homem ao nosso mundo até a atualidade, antes da vinda do Cristo, como depois da vinda do Cristo, vários missionários, pessoas que foram incumbidas, né, de missão de vir ao planeta, de reencarnarem aqui no planeta, dando a sua contribuição para o avanço, para o progresso da ciência, da cultura, da educação e de outros setores, e que permitiria esse homem a evoluir. Seria um degrau a mais para que esse homem conseguisse, nessa caminhada, evoluir, crescer. E eles foram portadores de revelações gradativas, ou seja, todo conhecimento não se deu de uma forma imediata. A cada período da história do nosso planeta, nós vamos ter avanços que começaram a acontecer aos poucos, gradativamente, né? Inspirados por Deus, suas ideias merecem respeito de todas as gerações, ainda que novas expressões evolutivas tenham proscritos as suas teorias. E aí, do que é que o Emmanuel nos coloca? Na realidade, ele está falando o seguinte: muitos desses missionários que contribuíram com o avanço, por exemplo, da ciência, as suas teorias, atualmente, elas já estão proscritas, elas já não são mais necessárias, elas já não têm a validade que tiveram na época. Por exemplo, quando você fala sobre a teoria geocêntrica, século XIV, século XV, em que se acreditava que a Terra era o centro do universo. E aí nós vamos ver lá o Copérnico falar sobre não, né? A Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E aí a teoria é heliocêntrica. Então, na época, foi assim, uma descoberta, temos milhões de sistemas solares no universo, né? Então, aquela teoria, até se descobrir aquela teoria era a verdade mais importante. Só que a partir desse momento que se descobre que nós temos outros sistemas solares, essa teoria de Copérnico ela não deixa de ter importância, porque ela foi um degrau que permitiu, na verdade, que se chegasse a essa verdade atual. Então, esses missionários, e a gente diz missionários, que tiveram essa missão de trazer, né, trazer essa informação, contribuir para esse progresso, né, do planeta.
E aí nós vamos ver, por exemplo, anterior à chegada de Jesus, era necessário, por exemplo, que esses povos viessem a construir essa religiosidade, essa proximidade com a divindade. Era preciso que algumas ideias fossem trazidas para que esse homem viessem a refletir sobre o sentido da sua existência, sobre a sua relação, né, com esse ser superior, entender o seu papel, né, no mundo em que ele estava vivendo. Então nós vamos ver, por exemplo, na Índia, né, as grandes contribuições vão surgir na Índia, na China. Então você tem um caso, né, de Krishna, você tem um caso de Buda, você tem um caso de Forri na China, Lao Tse, Confúcio. Nós vamos ter o caso de Sócrates, Platão na Grécia, e aqui em especial o caso, a história de Sócrates, né, e Platão. Nós temos uma certa peculiaridade entre a história, o papel, a participação de Sócrates e a história de Jesus. Nós vamos ver que as histórias são bastante parecidas. Tudo aquilo que foi pregado, né, todo o conhecimento produzido por Sócrates, não foi registrado por ele, como aconteceu com Jesus. Tudo que Jesus ensinou, tudo que ele pregou, foi na realidade registrado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Foi pós-Cristo que nós vamos ter a divulgação das suas ideias. A mesma coisa vai acontecer com Platão, que vai ser por intermédio, Sócrates, perdão, vai ser por intermédio de Platão, de Aristóteles e outros, que as ideias de Sócrates serão divulgadas. E boa parte daquilo que faz parte do Evangelho de Jesus, do que Cristo veio pregar com a sua vinda, já era pregado por Sócrates há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então nós vamos ver que há assim uma certa similaridade entre as ideias. Ele era um missionário, né? Ele foi um desses que foi enviado ao mundo com o propósito de trazer essas ideias que permitisse o homem a reflexões. E um ponto interessante aqui, né, é que Sócrates, para sua época, ele foi visto pelos governantes, pelos poderosos, como alguém que estava incitando o povo contra as leis até então existentes, né? Falar sobre amor ao próximo, falar sobre a caridade, perdão, né? Falar sobre ser manso, pacífico. E aí, por acreditar que as suas ideias poderiam gerar revoltas, rebeliões, o Sócrates ele foi sacrificado, né? Ele foi morto da mesma forma como Jesus em seu período. Bom, nós vamos ver que posterior a Jesus, nós teremos outros missionários que tiveram assim papel fundamental na divulgação do cristianismo, né? Nós temos a vinda do Cristo, temos a partir dos seus apóstolos a criação, né, da casa do caminho, a base que vai dar origem à igreja cristã, né, chamada Igreja Católica, e nós vamos ver que muitos tiveram um papel fundamental na divulgação do cristianismo e, ao mesmo tempo, tiveram um papel fundamental em contestar o papel dessa igreja que acabou por distorcer as ideias pregadas pelo Cristo. Porque nós vamos ver que durante a Idade Média, por exemplo, a igreja ela abusou da sua autoridade como intermediária entre Deus, entre Cristo e o homem, ao buscar
né, ao concentrar um poder que não tinha, mas acabou tendo esse poder, e um poder de vida e morte sobre as pessoas. Nós vamos ver, não estamos falando da Igreja Católica atual, mas da Igreja Católica na época, né, que com a Inquisição, né, prendia, torturava, matava, né, queimava na fogueira. Então nós vamos ver que muitos missionários bateram de frente com essas ideias, criticavam, contestavam a posição, né, a posição dessa igreja que deturpou essa mensagem do Cristo. E aí esses são os missionários pós-Cristo, ou seja, pós-vinda do Cristo ao mundo, que tiveram um papel importante e que as suas ideias, as suas histórias deram a base, a fundamentação necessária para as transformações que a sociedade, que a humanidade precisava passar. E aí nós temos, né, a história de Francisco de Assis, Santo Agostinho, né, Joana d'Arc, e aí quando a gente fala sobre espiritismo, advento do espiritismo, a mediunidade de Joana d'Arc, né, a Nicolau Copérnico, que durante o período do Renascimento, né, trouxe uma série de informações a respeito, né, da teoria sobre que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Quer dizer, a pesquisa, a ciência que passa a surgir nesse período e que contribuiu o estudo, as técnicas, né, a observação, a experimentação, que vai dar essa sustentação para que a ciência se desenvolva, para que o homem alcance, né, invenções, descobertas que vão trazer uma certa melhoria de vida, que vão contribuir para que esse homem melhore, não só em termos de conforto, mas também em termos de entendimento, até porque nós não temos, nessa época, acesso à educação, informação para todos. A igreja era detentora do conhecimento, da técnica de saber ler, escrever, né? Então, a participação desses missionários, que não chegaram aqui por acaso, quando a gente lê lá no nosso livro de história, essas pessoas que se destacaram, isso não foi um acaso, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra sem que, né, tivesse previsto. Isso tudo já fazia parte da programação, né, de Jesus, para que houvesse um impulso, né, para que essa humanidade viesse a avançar um pouquinho mais, a aprender, a melhorar, que esse homem conseguisse se descobrir, pudesse se autoavaliar, né, e se transformar, né, e conseguir progredir como é o previsto. E aí nós vamos ver grandes nomes que tiveram papel, né, predominante na história da humanidade e que possibilitaram isso, né? O Galileu Galilei, o Isaac Newton, no Kepler, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, por exemplo, esses pintores do Renascimento, eles tiveram um papel importantíssimo porque eles eram perfeccionistas, né? Imagine uma época que você não tem fotos, você não tem retratos. Perdão, os retratos passam a ser criados a partir daí, né? A própria questão de tentar exaltar o modo de vida de um grupo que não era privilegiado, que era a burguesia, e esse grupo é o grupo que detém o poder econômico e quer ter uma importância de acordo com as suas condições financeiras. E aí nós vamos ver, né, o financiamento de grandes artistas, pintores, escultores. E, por exemplo, Da Vinci, Michelangelo eram pintores, arquitetos, pessoas que buscavam nos mínimos detalhes a perfeição para retratar, né, aquilo que é a natureza, o que é no real. E, por exemplo, o Leonardo da Vinci mesmo, ele dissecava cadáveres para poder entender, né, como é que funcionava aquilo ali, para poder ter uma noção em termos de anatomia. E aí nós vamos ver, por exemplo, o surgimento da anatomia, da medicina, né, o estudo de cadáveres, para entender o funcionamento, o porquê a manifestação das enfermidades. Olha a importância dessas pessoas para que nós pudéssemos ter chegado aqui hoje, em pleno século XXI,
nos deparando com uma epidemia como essa, de uma gravidade muito grande, mas confiante de que a ciência, né, de que a medicina tem as condições necessárias para se chegar à cura, à vacina, apesar de dependermos de um tempo. E esse tempo para se produzir também é o tempo necessário para que possamos tirar proveito em termos de aprendizado de tudo isso que nós estamos passando, né? Das dificuldades, desse sofrimento, que acabam nos fortalecendo, nos permitindo crescer, né? A experiência nos fortalece. E aí, né, você tem o Jean Russo, John Wycliffe, Lutero, Calvino, né? Esses são os precursores da Reforma Protestante, que na época bateram de frente com os abusos da igreja, com as ideias, né, preconceituosas, né, com o autoritarismo, e romperam com isso e deram a sua contribuição e dando origem, por exemplo, a outras religiões, né? Até então a Igreja Católica era predominante, e você vê surgir esse ramo das igrejas protestantes, luterana, calvinista. Nós não colocamos mais aqui, mas poderíamos aqui citar, né, já no século XVIII, no século XVII, a Revolução Científica, século XVIII, o movimento iluminista, né, os grandes filósofos franceses, né, você tem aí Voltaire, você tem Diderot, D'Alembert, você tem Montesquieu, você tem Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo que trouxe reflexões importantíssimas sobre o comportamento humano, sobre a sociedade. O homem é fruto do meio que vive e da educação que recebe. Essa é a conclusão chegada por ele e é a lógica do que se baseia, por exemplo, a lei de causa e efeito, que é uma das leis naturais defendida pela doutrina espírita, que mostra que o meio em que nós vivemos, o meio, ele influencia, né, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, se não tivermos uma educação, né, de base. E que educação nós estamos falando? Educação moral, né? Porque quando você dá aos seus filhos a base moral, a estrutura do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é honesto, do que é correto, ele pode viver em qualquer meio, que ele não vai se contaminar com esse meio, ele não vai se deixar levar, né, pelo erro. Então as ideias que foram discutidas, de grande importância, que permitiram a esse homem o entendimento do seu papel. Por exemplo, o Voltaire, né, que fala sobre intolerância, né, não concordo com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de defender as suas ideias. Então, o Voltaire, nesse momento, ele prega uma ideia de tolerância. Tudo bem que, no momento, há uma defesa dos interesses, né? Se somos católicos, mas o meu interesse é econômico, é financeiro, eu não vou deixar de vender para um protestante pelo fato de eu ser católico. Eu tenho que ser tolerante, eu tenho que entender e respeitar a crença dele. Mas, de uma visão geral, a tolerância, falar sobre tolerância nesse momento, e é um momento importante porque é um dos grandes problemas, né, que a sociedade vive, que gera conflito, é essa posição de tolerância do homem, né, com relação ao outro, que não aceitam ideias que sejam diferentes das suas, posições que sejam opostas às suas, né? Hoje nós temos problemas seríssimos na sociedade envolvendo cultura, envolvendo religião, envolvendo gênero. Hoje os conflitos estão ligados à intolerância do homem de não aceitar a posição do outro, né? Se você não é da minha religião, você não é bem aceito. Se a sua cultura, a sua forma de ver é diferente da minha, você não é bem aceito, né? Se a sua identidade sexual é diferente da minha, você não é bem aceito. Apesar de nós podemos não concordar com as ideias, mas nós temos a obrigação de respeitar. E toda essa discussão, por exemplo, ela surge com muitos desses pensadores, né? Os iluministas, por exemplo, trouxeram uma grande contribuição com relação a isso. Então, essas pessoas, elas não chegaram no nosso mundo por acaso. Elas não encarnaram aqui por acaso e desenvolveram essas ideias. Elas foram programadas, foram espíritos que foram enviados, muitos enviados antes para preparar o caminho para que Jesus pudesse, talvez, voltar, né, chegar até aqui, como também muitos que vieram depois, quando as ideias, quando a mensagem do Cristo
acabou sendo deturpada. Bom, e aí, para que nós possamos fechar, né, porque já são 7:55, o tema da nossa palestra, sejamos os embaixadores do Cristo. E nós temos aí uma reflexão também do Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, e que tem muito a ver, né, com o momento que nós estamos vivendo hoje e com as nossas vidas de uma forma geral. Nós temos novamente aqui uma passagem de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, em que ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. O que ele nos traz e que o Emmanuel nos traz essa reflexão? Ele mostra o seguinte, que cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. Nós somos mensageiros de Jesus. Né? A mensagem de São Francisco, em que ele diz: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Nós somos instrumentos de Deus nesse momento. A manifestação que muitas vezes nós buscamos através do invisível, ela se materializa através das nossas mãos quando fazemos a caridade, quando buscamos socorrer os aflitos, quando buscamos amenizar a dor daqueles que se encontram ao nosso redor, quando nos sensibilizamos, quando nos enchemos de compaixão e olhamos o outro como irmão, né? Quando falamos que somos embaixadores, nós somos embaixadores. Nós aqui, vocês que estão aí, nós que buscamos na mensagem do Cristo entender o seu propósito, né? Buscar essa transformação, esse entendimento, porque nascemos às vezes ignorantes e ao longo da vida vamos aprendendo. Ou aprendemos com as palavras, ou aprendemos com a dor, né? Com a queda, e assim se dá esse processo. Mas não precisamos cair, não precisamos nos machucar para aprender, desde que haja boa vontade de nossa parte, de buscar essa fonte, buscar esse entendimento. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde o sacrifício, a dificuldade, ela se encontra em muitas portas. Muitas famílias sem ter o que comer. Muitas pessoas enfermas, necessitando de medicamentos, necessitando de tratamento, necessitando de orientação. E às vezes o grau de ignorância que as pessoas se encontram acabam impedindo que essas pessoas tenham acesso àquilo que é básico, àquilo que é direito delas. Podemos contribuir, às vezes nós usamos um argumento que não se justifica. Não tenho como fazer a caridade porque eu tenho muito pouco para mim. Mas às vezes o meu pouco eu posso dividir sem que falte para mim e para o outro. Esse é um ponto. Por outro lado, a caridade não é só material, e nós falamos sempre isso. A caridade é a palavra, a caridade é a orientação, a caridade é o abraço, a caridade é o sorriso. E veja bem, e a gente acaba descobrindo que o pouco que eu consigo contribuir, se juntarmos todos, o pouquinho que eu contribuo, o pouquinho que vocês podem contribuir, se torna uma quantidade imensa, capaz de poder dividir com muitos que não têm nada. E nós hoje que estamos aqui, né, nas redes sociais, buscando levar a palavra, o Evangelho do Cristo, levar o consolo, levar um pouco de paz, levar um pouco de fé para as pessoas diante desse momento. Nós precisamos acreditar que esse momento vai passar, que esse momento vai melhorar. Nós sabemos que é possível ajudar, desde que tenhamos a boa vontade, que venhamos a nos unir numa corrente, né, fraterna, numa corrente de amizade. Quem não tem amigos, né, podemos chamar, convocar, vamos formar um grupinho, vamos ver como é que a gente pode fazer, vamos ver aonde há necessidade. Nós vimos isso, a demonstração de solidariedade, a demonstração de apoio, de ajuda, né, de várias instituições. Vimos lá o caso das freiras do Jardim São Benedito,
várias instituições espíritas, né, fornecendo alimento, várias instituições católicas, evangélicas, também trabalhando com esse propósito. Isso daí é o quê? Eles têm demais? Não, eles têm boa vontade, né? Nós somos embaixadores. Quem é um embaixador? É aquele que representa o país em outro local. Nós somos embaixadores de quem? Do Cristo. Nós representamos o Cristo diante da humanidade, porque entendemos, aprendemos, compreendemos a sua mensagem e estamos colocando em prática, porque não basta só compreender, é preciso executar, é preciso colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Na sua transformação íntima, na sua reforma íntima e ao mesmo tempo contribuindo, se doando de alguma forma nessa grande obra que é a obra do nosso Criador. E ele diz assim: Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Nós somos discípulos, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. Então nós somos os representantes de Cristo. Importa considerar que na presença afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Quando a gente fala o termo sacerdócio, nós não estamos nos referindo a padres católicos nem nada disso não. Pelo amor de Deus, ao respeito aos católicos, né? O sacerdócio presunçoso é mostrando aqueles que tentam se colocar, né, como intermediários, como esses embaixadores, mas com uma postura de vaidade, de orgulho, né, de superioridade sobre aqueles que precisam. Não é essa mensagem que o Paulo de Tarso nos traz, né, nessa passagem. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia. Jesus se movimenta por nosso intermédio, através de nossa boca, porque é a palavra, é a mensagem que chega, através de nossas mãos, que são as nossas mãos que vão lá socorrer, né, que vão construir, que vão fazer a roupinha de neném para doar para a obra do berço, né, que vão organizar a contabilidade para poder os recursos para comprar os alimentos, que vão confeccionar o alimento a ser doado. Jesus se encontra nesse momento se utilizando, né, daquilo que nós podemos dar, né, nos doar nesse momento, para que ele se manifeste aqui entre nós, né? Então, ele mostra que Jesus se movimenta, né, a cada dia através desses cooperadores. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos esses trabalhadores que, mesmo diante, né, do momento que nós estamos vivendo, encontramos força na mensagem de Cristo para trazer o socorro e o amparo a esses irmãos. Nós somos embaixadores. E aqui nós estamos conclamando a todos que possam colaborar, que possam contribuir de alguma forma. Nós temos um grupo de mobilização, né, que muitas vezes a gente convida uma pessoa, as pessoas falam assim, o nosso grupo é um grupo de mobilização e voluntariado, chamado Caridade e Solidariedade. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho como contribuir, como doar todo mês. Mas a doação nem sempre é financeira, né? Que às vezes para se formar uma caixa, para se comprar as coisas, precisa da doação. Mas é muito mais importante a mobilização do amigo que conhece alguém, que conhece o outro, e que na hora de divulgar precisa de uma cadeira de roda, precisa de um colchão, precisa de um armário, precisa de alguma coisa que atenda uma família em necessidade. Você conhece alguém que sabe, que conhece outro que sabe, e aí nos unimos nessa mobilização e conseguimos fazer esse trabalho. Às vezes não é o recurso é o mínimo, é o de menor importância, mas é o seu empenho, a sua boa vontade de se dispor naquele momento para auxiliar. Somos os embaixadores do Cristo. E podemos ser as mãos do Mestre, erguendo aqueles que se encontram caídos ao longo do caminho, como nós já estivemos caídos lá atrás e Jesus nos levantou. Né? Que estejamos em paz, que fiquemos em paz e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.
Obrigado a todos aí pela atenção. Muito bem. Como nós estamos desenvolvendo aqui também o trabalho, né, dos trabalhadores da casa, nós vamos fechar os trabalhos de hoje com a nossa oração de encerramento. Vamos lá? Vamos direcionar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, a Jesus, pedindo ao Pai de misericórdia que possa nesse momento, né, acolher as nossas súplicas, as nossas ideias. Pedimos a vós, Deus Pai de misericórdia, Senhor Jesus, amigo e companheiro, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em vosso nome. Somos gratos, Senhor, por tudo. Somos gratos pela vida, somos gratos pela saúde, somos gratos pela família. Somos gratos pelo conhecimento e somos gratos também, Senhor, pelas dificuldades e obstáculos que não têm um propósito de nos impedir a caminhada, mas que nos permite buscar alternativas, novas saídas. Agradecemos, Senhor, por tudo, pela vossa presença, por estar sempre junto de nós, nos inspirando. Agradecemos, pedimos, agradecemos pela vossa mensagem, pelo vosso Evangelho. E oramos, Senhor, pedindo que permitas impregnar as nossas orações nesse momento com a vossa paz, com a vossa luz e com a vossa harmonia. Que ao endereçarmos, Senhor, os nossos pensamentos àqueles que necessitam, que essa energia possa chegar a todos. Por isso oramos, Senhor, oramos por aqueles que sofrem pela fome, pela miséria, por aqueles que sofrem pelo impacto das guerras, das epidemias. Oramos por aqueles que se encontram enfermos, nos leitos hospitalares ou ao abandono nas ruas. Oramos por aqueles que se encontram nos asilos, orfanatos, manicômios, leprosários, por aqueles que se encontram reclusos nos presídios. Pedimos a vós, Senhor, a proteção para aqueles que se encontram em abandono nas ruas, que sofrem a violência do dia a dia. Agradecidos estamos, Senhor Deus, por esse momento bendito de estarmos aqui, buscando em vossas palavras, em vossos ensinamentos, uma forma de levar alívio, de levar a paz a todos esses irmãos. Que possa abençoar, ó Pai, a todos que estão aqui ligados e aqueles que não puderam aqui estar. Abençoe o mundo, ampare a cada um nesse momento de prova difícil, que as nossas energias possam chegar a todos os hospitais do mundo, fortalecendo essas equipes de saúde que ali atuam fortemente, socorrendo, amparando. Que possa, Senhor Deus, socorrer os enfermos que ali se encontram, que possa resgatar e orientar os irmãos que desencarnam a todos os momentos e confortar as famílias, ó Pai, diante da perda. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Uma boa noite para todos.